Claro que os babilônicos fizeram muitas maldades também com muitas pessoas, mulheres, crianças, idosos, né, em Jerusalém. Foi um dia muito triste, né? Porém, quando a gente olha para a estratégia do inimigo, a gente lembra o que realmente ocorre no mundo espiritual. Se você faz uma associação de, do mundo espiritual que nos cerca, o que seria no mundo espiritual cercar a cidade? Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos. Estamos de volta aqui no nosso canal, Rabino Yosef Barur, para mais um vídeo. E hoje nós vamos estar falando sobre um evento muito especial também no meio do povo judeu, que inclusive nesse tempo que estamos vivendo agora, a gente termina o período de Hanukkah e vamos entrando numa sequência agora de eventos que vão culminar com os jejuns públicos do povo judeu. Não, são períodos de luto, períodos que marcam uma lembrança, uma recordação, uma memória, um zikaron de tristeza, né, pela destruição do templo. E tanto o dia 17 de Tammuz, que a gente chama de Shiva Asar Betamuz, quanto o dia Tisha B'Av, que é o dia 9 do mês de Av, o outro mês, em que nessa data foram destruídos tanto o primeiro templo da época de Salomão, Beit HaMikdash Arishon, e o Beit HaMikdash Asheni, né, que foi o segundo templo também, depois, no tempo de Yeshua, foi destruído pelos romanos. Tudo isso tem início numa data específica, que é a data do dia 10 desse mês que estamos agora, que é o mês de Tevet, que é chamado de Asara Betevet, dia 10 de Tevet. E isso é o que nós vamos estar falando aqui hoje nesse vídeo. Então eu já peço a você para deixar o seu like aqui, é muito importante para a gente. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, né? Isso traz muita relevância. Acionando o sininho, você vai ser sempre recomendado nos novos trabalhos que nós vamos trazer aqui, nos novos vídeos. E compartilhe o vídeo, que é um dos maiores, das maiores funções aqui que você tem, missões conosco, é transmitir essa mensagem para outras pessoas. Então, ajuda a gente aí, dá o seu like. Então, vamos direto agora para o nosso vídeo. Antes aqui de entrar realmente no vídeo, eu quero só lembrar a você que aqui na descrição você tem várias informações importantes. Primeira informação que você vai ter sobre a nossa comunidade, comunidade Rabino Yosef Baruch, você que tem desejo de fazer cursos sobre vários temas dentro do judaísmo, como aprender a ler o Sidu, aprender a fazer as bênçãos, as orações. Você vai aprender na nossa comunidade, né, vários temas como conhecer o judaísmo, conhecer a parte litúrgica, a parte histórica, a parte filosófica, a parte religiosa, teológica. Tudo isso você vai ter dentro da nossa comunidade, comunidade Rabino Yosef Baruch. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de procurar as informações. Para aqueles que desejam um ensino mais acadêmico, onde você tem todo um acompanhamento com professores e também com avaliações, e no final você tem um certificado aqui reconhecido pelo estado da Flórida, você tem a oportunidade de entrar na nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University, que também você vai ter as informações aqui abaixo, como entrar em contato com a nossa secretaria. E são muitas oportunidades, muitas coisas boas que a gente está fornecendo para todos vocês, para que vocês possam cada vez mais crescer no conhecimento e na graça, na Hesed que há no nosso Mashiach Yeshua. E tudo isso é uma abordagem judaica, messiânica, seja trazendo todo o teor teológico
tanto do chamado Antigo e Novo Testamento, dentro do conhecimento dos sábios de Israel, conhecimentos rabínicos, comentários rabínicos, claro que se harmonizam com o tema, né? E abordando assuntos, temas arqueológicos, históricos, dentro da língua hebraica, do original das Escrituras, tudo isso para que você possa continuar crescendo no temor da palavra do eterno Deus, mantendo o testemunho do nosso Mashiach Yeshua, o único Messias e verdadeiro Messias de Israel. Bom, então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, como nós mencionamos, né, Asara Betevet, né, o dia 10 do mês de Tevet, que já está pertinho aqui, batendo as portas. Bom, vamos lá então, como nós mencionamos aqui, Asará Betevet é justamente a data desse jejum que nós vamos estar fazendo, mais um jejum dos jejuns que o povo judeu tem. Então, só aqui para a gente ter uma síntese, o 10º dia de Tevet é um dia de jejum no judaísmo. É um dos jejuns menores observados, como na véspera do Shabat, desde antes do amanhecer até o anoitecer, enquanto outros dias de jejum são então adiados para depois do Shabat. O jejum lamenta o cerco de Jerusalém. Esse é o objetivo maior, é lamentar, é estar, né, compenetrado num clima, né, de tristeza, porque a glória da nossa cidade, Jerusalém Habirás, a Jerusalém capital do povo judeu, né, do reino de Israel, foi cercada pelos inimigos, né? E a gente vai ver aqui ainda hoje que esse cerco trouxe muitos problemas, né? Vê que o conceito espiritual de estar cercado não é um conceito bom, né? Nós vamos ver isso aqui, como isso na história teve um efeito drástico, e esse jejum é para justamente, junto com todo o povo judeu, não só em Israel, mas no mundo, estar conectado nesse sentimento de perda, né, de luto pela a destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Começando então com o cerco, né, que foi em 587, né, da Era Comum, ou seja, antes de Yeshua, por Nabucodonosor II, imperador da Babilônia. Um evento que começou nessa data e culminou na destruição do Templo de Salomão, seja o Beit HaMikdash Arishon, o primeiro templo, na queda do reino de Judá e no exílio babilônico do povo judeu. O dia de jejum não está relacionado com Hanukkah. Isso é muito importante porque ocorre uma semana depois da festa, né? Nós tivemos Hanukkah agora há pouco tempo, então agora está vindo o evento, né, do jejum. O fato de 10 de Tevet ocorrer 7 ou 8 dias após o último dia de Hanukkah depende do mês hebraico de Kislev ter 29 ou 30 dias no ano hebraico em questão. Então, essa é a variação que existe, né? Bom, então vamos continuar aqui, muito importante para nosso conhecimento. Aqui nesse mapa você está vendo a representação justamente da chegada dos exércitos da Babilônia para Israel. Você vê aqui, olha, aqui você tem um mapa de Israel, está escrito Israel aqui, Yerushalayim, Jerusalém, né? O território de Amon, Moabe, Judá, todo o território de Judá está aqui. Isso que você está vendo aqui é o Mar Morto, né? E a cidade de Jerusalém que está logo aqui. Então, aqui é toda essa extensão dos exércitos da Babilônia chegando para cercar, né, a cidade de Jerusalém. Tudo isso, claro, nós vamos lembrar o que a própria Guemará, né, o Tratado Iomar, vai dizer para a gente. Por que que o templo foi destruído? Por que que a cidade de Jerusalém foi levada para o exílio, para o cativeiro, né? Por conta daqueles três pecados, que são pecados gravíssimos, que levou toda. Esses são os três principais, né? Houve outros pecados, né? Que é Avodazará, né? Que foi a idolatria do povo, também Arayot, que são os pecados sexuais ilícitos, né? O Shifrat Adam, que foi o derramamento do sangue, os assassinatos. E esses três pecados fizeram, somado também aos anos
de Shemitah, né? Os anos sabáticos que eles não guardaram, juntando-se a outros pecados, isso culminou na destruição do templo. Ou seja, Deus, através do profeta Jeremias, através do profeta Ezequiel e através do profeta Daniel, mostrou ao povo as consequências dos erros, das decisões que o povo tomou em relação a servir a Deus ou não. Brincaram com a presença de Deus, brincaram com as leis de Deus, e essa brincadeira, né, essa falta de temor, de Irat Shamayim, de temor aos céus, levou à destruição do templo, uma vez que chegou o momento em que a própria Shekhinah abandonou o templo e foi para a Babilônia, para estar com os cativos fiéis que foram levados para lá, né? Ao ponto de a Shekhinah não estar mais em Jerusalém e o templo ser destruído, ou seja, não havia mais razão para o templo estar de pé, e lamentavelmente foi entregue na mão desse grande imperador Nabucodonosor, um imperador idólatra, lamentavelmente. Mas, continuando aqui, para a gente entender melhor, então você vê nesse mapa, né, os exércitos da Babilônia chegando. Então você vê nesse mapa os exércitos da Babilônia chegando. E vamos continuando aqui, o que vai acontecer? Eles vão cercar Jerusalém e se aproximam, eles entram na terra de Judá, eles vão já conquistando aldeias, conquistando o povoado, e o objetivo principal deles é a cidade de Jerusalém, né? E aí eles montam um cerco, né, à cidade de Jerusalém. É claro que isso vai culminar, né, na ida, né, toda essa população, tem uma parte da população que vai morrer no conflito, outra parte vai ser levada, é, outra parte vai ser levada como cativo para a Babilônia, né? Então, olhando aqui para o nosso mapa, de acordo com o segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 25, do verso 1 ao 25, no 10º dia do 10º mês de Tevet, no 9º ano do reinado de Sidquiarro, né, que é Zedequias, em 588, Nabucodonosor II, o segundo imperador babilônico, iniciou o cerco de Jerusalém. 18 meses depois, no dia Shiva Asar Betamuz, no dia 17 de Tamuz, no final do 11º ano do reinado de Sidquiarro, em 586, ele rompeu as muralhas da cidade. Os romanos também romperiam as muralhas de Jerusalém, já no segundo templo, o Beit HaMikdash Hasheni, no dia 17 de Tamuz, durante o cerco de Jerusalém, no ano 70. Conforme no calendário bíblico, cada ano do reinado dos reis de Judá ou Israel é datado a partir de 1º de Nissan. Portanto, Tevet, 10º mês, do 9º ano de Zedequias, ocorre apenas 18 meses antes de Tamuz, o 4º mês do ano 11º de Zedequias. Então, só para deixar a nota. O cerco terminou com a destruição do templo 30 meses depois, em Tisha B'Av, o fim dos reinos de Israel e de Judá. A elite de Judá foi levada para o exílio da Babilônia. E o 10º dia de Tevet faz parte do ciclo de 3 jejuns relacionados a esses eventos. Então, essa é a razão pela qual, né, nós, todo o povo judeu, né, no dia 10 de Tevet, Asar Betevet, depois no dia Shiva Asar Betamuz, o 17 do dia de Tamuz, do mês de Tamuz, e no dia 9 do mês de Av, Tisha B'Av. Essas são as 3 datas relacionadas a esses eventos, ok? Então, para quem não conhecia, Asar Betevet, ou seja, o jejum de Asar Betevet, é o jejum do dia 10 do mês de Tevet, esse mês que estamos agora. Mas vamos continuando aqui ainda dentro da nossa apresentação. Isso vai ocorrer, né, de uma maneira muito drástica para o povo. Eu trago aqui para vocês uma linha do tempo, né, mostrando aqui o reinado de Tzidkiarro, que é quando vai acontecer, né, esses eventos. Você vê na linha que em 588 antes de Yeshua, você tem Mered Tzidkiarro, que é essa rebelião, né, esse conflito que vai haver, essa resistência, vamos dizer assim, né, contra o exército da Babilônia, e depois, em
598, praticamente aí 10 anos, né? Praticamente. Você tem em Jehoiaquim, em 597, né? Quando vai ser ali literalmente destruído, né? Chegam a Jerusalém multidões de exércitos cercando a cidade. E qual vai ser a estratégia deles, né? Estratégia é enfraquecer o povo por dentro. Veja essa mensagem. Isso é uma mensagem, tá? A estratégia que o inimigo faz de cercar o povo por fora, não deixa a comida entrar, não deixa a água entrar, o povo vai enfraquecendo, não tem comida, não tem água, vai empobrecendo, começa a ficar, seja fraco fisicamente e debilitado também mentalmente, psicologicamente, né? A ponto de muitas pessoas se entregarem. E esses que se entregavam, eles eram levados como súditos para a Babilônia, não em cadeias, né? Não em corrente. Porém, os que estavam ali sempre resistindo, com espadas na mão, esses vão ser mortos depois, lamentavelmente, né? Claro que os babilônicos fizeram muitas maldades também com muitas pessoas, mulheres, crianças, idosos, né, em Jerusalém. Foi um dia muito triste, né? Porém, quando a gente olha para a estratégia do inimigo, a gente lembra o que realmente ocorre no mundo espiritual. Se você faz uma associação do mundo espiritual que nos cerca, o que seria no mundo espiritual cercar a cidade? Ora, uma pessoa que está servindo a Deus, ela pode ser cercada pelo inimigo e o inimigo não permitir, com diversos tipos de possibilidades de problemas, que água e comida entrem nessa cidade. O que significa isso? A gente sabe que a palavra de Deus, a Torá, os mandamentos de Deus, o Tanar, a Bíblia, tudo que envolve a palavra de Deus, é alimento para a nossa alma, tanto comida quanto água. E o inimigo pode fazer sim com que uma pessoa esteja cercada de coisas que venham impedir da palavra de Deus entrar dentro dela. São os problemas em casa, são os problemas no trabalho, são muitas atividades. A pessoa está cercada de coisas e não entra mais palavra. Ela não tem tempo mais para ouvir, ela não tem tempo mais para ler, ela não tem tempo mais para orar, ela não tem tempo mais para nada espiritualmente. Ela está totalmente cercada. E o que que vai acontecer com ela? A mesma coisa que aconteceu com o povo. O povo vai começar a padecer de fome, vai padecer de sede, vai começar a enfraquecer, se debilitar, já não tem mais força para resistir o inimigo. Já está entregue ao adversário, porque não se alimenta mais, porque foi cercado pelo adversário. Então, essa é uma mensagem muito importante para todos nós, né? Lembrando que esse cerco só foi possível por causa do pecado, né? E aí o povo não tem mais o que fazer, né? Aqueles que se entregaram, se entregaram. Os que não se entregaram nesse contexto vão morrer depois, né? Bom, e lamentavelmente esse cerco foi feito e só se esperou o tempo passar para que culminasse na derrota de Jerusalém. Lamentável dia em que vai ficar marcado. E é claro que esse dia marcado, no dia 10 de Tevet, foi quando começou o cerco, né? Hoje é lembrado com o jejum. Você vê aqui nessas imagens, né, a calamidade que se abateu sobre o povo, né? Ou seja, a sede, a fome, a miséria, né, que se abateu, a língua se apegando ao paladar, né? Tamanha era a sede. O povo pedia, o povo clamava por pão. E como você encontra aí em Lamentações 4:4, né? Eihá, Dalet, Dalet. Ou seja, Lamentações 4:4 você vai ver qual foi o tamanho da aflição do povo de Jerusalém. O desespero, a morte se abatendo dentro da cidade, enquanto os exércitos babilônicos estavam do lado de fora só cercando, só
não deixando comida entrar nem água. Veja a estratégia do adversário. Então, é isso que nós vamos estar lembrando nesse jejum de 10 de Tevet, né? A amargura foi grandiosa, né? Tanto o desespero, como nós mencionamos, e a morte, e é o Shemavet, né? Como está escrito em Irmiyahu, Pasuk Het, Perek Het, Pasuk Kaf, né? Ou seja, o capítulo 8, verso 20. Então, realmente o povo viveu um momento de grande aflição. As mulheres com seus bebês, as mulheres grávidas, ou seja, foi algo tenebroso. A primeira referência ao 10º dia de Tevet como um jejum aparece em Zacarias 8, onde é chamado de jejum do 10º mês. Então, uma opinião no Talmud, no Tratado Rosh Hashanah 18b, afirma que o jejum do 10º mês se refere ao quinto dia de Tevet, quando, de acordo com Ezequiel 33:21, a notícia da destruição do templo chegou àqueles que já estavam exilados na Babilônia. No entanto, o 10º dia é a data observada hoje, de acordo com a outra opinião apresentada no Talmud. Outras referências ao jejum é a aflição podem ser encontrados no livro de Ezequiel, falando sobre o cerco, né, no livro de Jeremias. Bom, assim diz Adonai Tsevaot, o jejum do quarto mês, o jejum do quinto mês, e o jejum do sétimo mês e o jejum do 10º mês se converterá em gozo e alegria e festas solenes, vão se converter em Moadim, para a casa de Yehudá. Por isso, ame a verdade e a paz. Zacarias 8:19. Então, o jejum do quarto mês, o que seria? É o jejum de 17 de Tamuz. O jejum do quinto seria o dia 9 de Av. O jejum do sétimo, né, que aqui colocamos entre 3 de Tishrei e Yom Kippur, é justamente o Tzom Gedaliah, né, o jejum de Gedaliah, que foi também sobre a morte do governador de Judá. Também é feito um jejum ali. E o jejum do 10º, que é o 10 de Tevet, sobre o cerco de Jerusalém. Serão para a casa de Yehudá júbilo, felicidade, dias festivos. Como está escrito no Talmud, o tratado Sotá, ao final do capítulo 9, porém, sobre quem poderemos apoiar-nos? Sobre o nosso Pai que está nos céus. É sobre ele que nós podemos nos apoiar. Não existe outro para o povo de Israel. Então, de fato, essa data ela vai nos levar, né, ela nos prepara para já com expectativa aos outros meses que virão. Então, a gente tem o mês de Tevet, onde a gente vai fazer esse jejum, a Sarab Tevet, do dia 10, e aí vai passar depois Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. 6 meses depois vai ser o Shivá Sar Betamuz, o dia 17 de Tamuz, e aí o mês seguinte vai ser o de Shabeav. Então é só para a gente poder entender, né, que a Sará Betevet, esse jejum do dia 10, já é a preparação para as outras datas que virão, né, que vai culminar com o dia que eles entraram na cidade e o dia que eles destruíram o Beit Hamikdash. Bom, olhando agora nessa ótica, como é que nós vamos celebrar esse jejum? Então, vamos agora falar sobre essa prática desse jejum, né? Então, tanto em Israel, né, lá no Kotel, as pessoas elas se unem, né? As pessoas se juntam ali para esse jejum, nas sinagogas, nos Batei Midrash, ou seja, nas casas de oração, nas casas de estudo. Todo o povo judeu que tem essa conexão mais religiosa vai estar, de uma certa forma, jejuando nesse dia, como uma conexão com todo o povo judeu no mundo, lembrando desse importante evento. Não importante evento, por quê? Porque a nossa cidade, o nosso povo foi destruído, foi exilado, a santa cidade de Jerusalém, o santo templo foi destruído, os utensílios sagrados levados para uma terra idólatra, por um imperador idólatra, foram colocados no tesouro do Deus idólatra, né, deles. Então, assim, é de muita tristeza lembrar. E isso acaba nos levando à consciência, a pensar, a meditar que
por causa dos pecados, das decisões erradas em desobedecer a Deus, a seguir outros deuses e cometer os pecados abomináveis a Hashem, é que leva ao exílio, é que leva o povo de Deus à destruição, à escravidão. Então, isso é muito importante, esse tempo de memória, esse tempo de conexão. Agora, como é que nós vamos celebrar, né? Como é que nós vamos fazer esse jejum? Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas informações importantes. Quando a gente vai falar na Halahá, né, dentro das leis judaicas, daquilo que ficou formado como o padrão de conduta do povo judeu, esse jejum ele é considerado um jejum menor, né, um dos jejuns menores. Então ele não é 24 horas, ele é do amanhecer, alota shahar, desde que o sol, a alva, ela começa a subir, né? Ou seja, vai começando a amanhecer, até Tzeta Kohavim, até a saída das estrelas. Então é do amanhecer ao pôr do sol. Se você leva em consideração que você passou a noite toda dormindo, você também está jejuando durante a noite. Mas oficialmente em consciência, né? É do Alot Shachar, o amanhecer, ao Tzeta Kohavim, a saída das estrelas, ou seja, ao pôr do sol. Quem está isento, segundo a Halahá, desse jejum, tal como nos outros, né? As pessoas idosas, as pessoas enfermas, as mulheres grávidas, as mulheres que estão amamentando, os lactantes. É claro, se ela não pode, né? Se ela pode, ela faz um jejum parcial. Se ela não pode, ela está livre também dessa exigência. A Mishnah Brurá observa que se tem que cumprir com esse jejum com práticas muito semelhantes a Tisha B'Av, onde as pessoas acabam também não tomando banho, né, como uma espécie de protesto, né, ou seja, não passando perfumes. Mas isso é a Mishnah Brurá, ou seja, dentro da tradição judaica, uma observação mais rígida. A única coisa que não observa igual nos outros é a isenção imposta de usar couro, na realidade. Bom, e aí nós temos a parte mais litúrgica, né? Ou seja, a leitura da Torá vai ser feita nesse dia, oração quando a gente vai fazer as tefilot, as orações. Então, vai ter na Amidá, né, o acréscimo de aneno. Aneno vai ser feito no período da Amidá. Também Avinu Malkeinu, nos serviços de Shacharit e Minchá vai ser feito também. Em Shacharit também podem ser feitas por algumas comunidades Selichot, que são as súplicas, né, que são recitados. E também na Minchá é lida a Haftará especial desse dia. Né? Isso é um costume que vai envolver tanto Ashkenazi quanto Sefaradi. Né? E o jejum, como eu mencionei aqui, ele tem que ser elevado, né, com essa consciência, uma consciência mais tranquila, entendendo a importância dessa conexão espiritual. Muito importante aqui lembrar que esse jejum não é uma mitzvah, tá? Então isso quer dizer o quê? Ah, não deu para fazer, eu não fiz. Isso não é um pecado. Não é igual Yom Kippur, que Yom Kippur é uma obrigação. Yom Kippur você não pode desprezar o jejum de Yom Kippur para ficar comendo, a não ser que você esteja doente, claro, necessitado, mas não por prazer, por ignorar o dia de Yom Kippur. Isso não pode, é um pecado, né? É uma transgressão. Agora, esses jejuns, que são jejuns que nós chamamos de Derabanan, ou seja, eles foram estabelecidos pelos profetas, eles seguem uma ordem de conexão e união com todo o povo de Israel, o homem de Israel, porém não é uma mitzvah. Caso a pessoa não consiga, a pessoa, ela não precisa trazer sobre ela o peso da decepção. Ah, eu não fiz, ai meu Deus, me perdoa. Porque não é um pecado se a pessoa não fizer esse jejum. Ele não é uma mitzvah, tá? Ele é um derabanã, um decreto rabínico, um decreto dos sábios, e especialmente dos profetas, e a importância de nós nos conectarmos espiritualmente nesse dia. Ok, queridos? Nós vamos terminando esse vídeo por aqui, né? Como nós mencionamos, todos esses eventos, né? Iniciando a partir de agora, de Asará Betevet, vai ser culminado, né? Ou seja, ele termina lá em Tisha B'Av, né? Que é com a destruição do Beit HaMikdash Harishon e também posteriormente o Beit HaMikdash Asheni, ou seja, do primeiro templo e do segundo templo.
Então, queridos, nós vamos terminando por aqui o nosso vídeo de hoje, lembrando que tudo isso é Ad Biat HaMashiach, Yeshua, é até a vinda do Messias, né? Porque quando o nosso Mashiach chegar, todos esses dias de tristeza serão convertidos em dias de alegria, e nós vamos viver inteiramente num momento de grande celebração. A gente está vivendo um tempo de grande alegria, de grande celebração, com a presença do nosso Melech HaMashiach, Yeshua de Nazaré. Como eu mencionei antes, não existe outro. Ele é o único e verdadeiro Messias de Israel. Bom, vamos terminando por aqui. Desejamos a todos um Tzom Kal, que quer dizer um jejum leve, que todos possam desfrutar desse dia com um coração quebrantado, contrito, dia de oração, de jejum, na presença do Eterno nosso Deus. Shalom Uvraha, queridos, que o Eterno abençoe a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Shalom, shalom, queridos amigos. Estamos passando por aqui para dizer para vocês que nós vamos estar fazendo uma caravana para Israel. A guerra acabou, já não há mais conflito e a terra de Israel está esperando por você, por mim, para nós estarmos lá num evento muito especial nessa nossa caravana que vamos estar realizando, para estarmos em uma yeshivá em Israel. Ou seja, o que é yeshivá? Estar sentado para aprender na terra de Israel. Essa é a oportunidade que você tem, a oportunidade que você estava esperando, que você estava buscando de Deus. Uma oportunidade de podermos estar no cenário do Tanar, da Torá, da Bíblia, aprendendo justamente no lugar onde os fatos aconteceram. Vamos passar por Cafarnaum, na Galileia, estar na sinagoga onde Yeshua, há tempos atrás, e seus discípulos passaram e oraram. Vamos estar lá, vamos orar, vamos estudar lá por um período de tempo. Nós vamos compartilhar coisas extraordinárias lá. Vamos ao Rio Jordão, teremos uma Tevilat Mai, um batismo nas águas do Jordão. Vamos conhecer muitos lugares especiais. Então você não pode perder essa oportunidade de estarmos na terra de Israel, Eretz Kadashá, a Terra Santa, onde você vai ter a oportunidade de não só crescer no conhecimento, mas também ter uma elevação espiritual muito grande nessa oportunidade. Aqui você tem as informações necessárias para entrar em contato e garantir o seu espaço. Vamos com o Rabino Yosef Barur nessa caravana, aonde vamos compartilhar muitas coisas especiais. Estou contando com você e será muito bom ter você na nossa caravana Zait, aonde vamos poder compartilhar muitas coisas boas. Não perca tempo, venha estar conosco para esse ano que vem, 2026, na nossa caravana para Israel.